Olá, queridos irmãos e irmãs, todos que nos assistem, quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre o futebol, passando agora para o terceiro episódio com o título Religião Antiga. Nesse terceiro episódio, nós vamos dar uma atenção maior ao testemunho do Gabriel Estevão no seu livro Resgatado do Reino das Trevas, colocando ali algumas informações daquilo que ele declara no livro. Vai ser algo surpreendente, acredito, para cada um de vocês, como foi para mim. Antes de nós avançarmos, eu quero fazer algumas considerações iniciais, como nós fizemos em episódios anteriores. A primeira consideração que eu quero fazer é que a verdade liberta. João 8,32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eu sou muito grato a Deus pelo conhecimento da verdade, a despeito de tudo que ocorre à nossa vida, aparentemente coisas negativas, mas a verdade sempre é algo positivo. O peso de se aceitar e viver a verdade é um peso de eterna glória que nós não conseguimos comparar com nenhuma outra coisa terrena. Segunda consideração, vivemos no grande conflito entre o bem e o mal, um conflito cósmico que se iniciou no céu e se estende até hoje. Portanto, nada é por acaso. Não há como haver neutralidade. E esse é o terceiro ponto que eu quero considerar com vocês. Qualquer coisa neste mundo ou está sendo usada para avançar o plano de Deus, o plano da salvação, que tem por objetivo restaurar a imagem de Cristo em nós, ou então estará sendo usada por Satanás para reproduzir em nós o caráter dele. Então, queridos, qualquer prática, atividade, conceito que desenvolvemos, qualquer costume, ele não tem sua raiz em algo neutro. Ele sempre tem alguma influência de um lado ou do outro. Quarta consideração, sobre esses assuntos que nós estamos tratando, eu quero dizer que há necessidade de humildade. Humildade para receber essa mensagem. E humildade, infelizmente, é uma coisa que cada um de nós não temos. Portanto, precisamos de discernimento espiritual. Precisamos do Espírito Santo para nos dar humildade e aceitar. Não é vergonhoso reconhecer que estamos errados. A sociedade construiu esse pensamento, por exemplo, dentro da família. O pai, ele muitas vezes não quer reconhecer que está errado, porque ele é a figura masculina, o homem da casa, ele nunca pode estar errado. Não, isso não é verdade. Sim, podemos errar, somos falíveis e precisamos, caso estejamos errados, aceitar aquilo que é certo, aquilo que é a verdade. Então precisamos de humildade. Que nós possamos estar em oração nesse sentido. E por último, a Bíblia relata que no último período da história da igreja, antes que Jesus viesse a essa terra, ela estaria na condição de Laodiceia. Precisamos sair dessa condição. Precisamos voltar a ser como a igreja de Filadélfia, que almejava a volta do seu Salvador. Queridos, não nos apeguemos a nada que seja terreno. Não nos apeguemos a nada que seja temporal meramente, mas que possamos nos apegar à verdade e proclamá-la através de nossas vidas. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, vamos fazer uma oração? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos mais uma vez por estar gravando este assunto. Que o Senhor abençoe as pessoas que irão ouvir, que o Senhor venha me usar neste momento, toca os meus lábios, Senhor, e que o Senhor me use para avançar o teu reino. E que possamos ouvir Jesus nos dizendo, siga-me, e que possamos deixar tudo para segui-lo, inclusive a prática do futebol. Abençoa-nos nesta hora mais uma vez. Obrigado pelo testemunho do Gabriel. Cremos que o Senhor o chamou das trevas, o resgatou das garras de Satanás para ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, então nós vamos falar sobre o testemunho do Gabriel Estevão, relatado aqui no seu livro chamado Resgatado do Reino das Trevas, dedicado a Satanás antes de nascer. Ele foi arrancado das garras do mal por Jesus. Nós vamos fazer leituras do livro, partes do livro onde ele fala sobre o futebol. E eu sei que pode parecer um pouco cansativo, mas eu não quero perder os detalhes preciosos que tem aqui no livro. Então eu vou ler na íntegra alguns dos parágrafos, tá certo? Então vamos começar aí com o primeiro parágrafo.
Ele começa dizendo numa parte do livro, depois ele repete esse assunto em uma outra porção mais à frente. E começa se dizendo: todos os esportes em que está presente um objeto, bola, e dois grupos, duas equipes, representação de dois exércitos, todos atrás do objeto, num lugar, num campo, por exemplo, com um espaço para colocar o objeto, baliza ou qualquer marcação física, e dar a vitória, é o objetivo, a um dos grupos ou exércitos. O que tudo isso é? Ele diz. Tudo isso, ele diz, são uma adoração e veneração ao Deus da fertilidade e ao Deus da guerra. Interessante. Então, os esportes onde há um objeto e alcança-se um objetivo, tudo isso é uma adoração, é uma veneração ao Deus da fertilidade e ao Deus da guerra. Ele continua dizendo: esses foram deuses adorados pelos povos que viveram antes de nós e antes da época do povo bíblico, com vários nomes, como Baal, Astarote, Tamuz, Tartak, entre outros, independentemente da língua ou cultura. Aqui nós temos uma imagem de Baal, onde era-se sacrificado os filhos a essa divindade falsa, né? Então, os esportes, onde há um objeto, um objetivo, eles são a representação de uma adoração feita a deuses, a ídolos. Continua Gabriel dizendo: o campo é o santuário. Os jogadores são o quê? São deuses. Será que isso faz sentido? Olha só a declaração curiosa de um dos jogadores de futebol, Ibrahimovic. Olha só o que traz essa notícia. Após se intitular Deus, Ibrahimovic compra igreja milionária na Suécia. E aqui abaixo na notícia diz: atleta já se autodenominou um Deus. Olha que interessante. Curioso, a gente vai ver mais uma notícia, essa mesma notícia mais à frente, sobre esse jogador Ibrahimovic. Vamos continuar. Estrelas, ídolos e guerreiros no santuário. Estão falando dos jogadores. Eles são deuses, estrelas, ídolos e guerreiros no santuário. A bola ou objeto usado na modalidade é o símbolo do sexo masculino. Então lembre-se que é uma adoração aos deuses da fertilidade, pronto para a ejaculação. As duas balizas, as cestas ou qualquer objeto que marca um limite é símbolo do sexo feminino. E o gol é o símbolo do fruto da união entre espermatozoides e óvulos. Continuando. Os árbitros são os sacerdotes que devem reger a adoração. Os treinadores das equipes representam os fabricantes de ídolos. E os donos das equipes representam os proprietários de tudo e que prestam conta aos espíritos, ou seja, os anjos caídos, os demônios. Então nós temos uma certa hierarquia, nós temos todo um ritual de culto na prática do futebol. E isso daqui não é coisa de fanático, isso daqui é a realidade, quer você acredite ou não. Isso é um fato e nós estamos mostrando aqui os fatos para vocês. Grande conflito, não há neutralidade. Tudo tem influência de um dos lados desse conflito, dessa controvérsia entre o bem e o mal. Continuando, a plateia cega dos fãs e a massa popular de adeptos, tanto os presentes no local ou santuário de adoração, quanto os que estão ausentes do local, são todos o que, queridos? São todos adoradores. Ou seja, alguns já devem ter ouvido falar aí dos neurônios espelho. O que esses neurônios nos ensinam? Que quando nós estamos assistindo, quando nós estamos vendo como expectante algo, na televisão, por exemplo, é como se nós estivéssemos fazendo aquilo que estamos assistindo. Essa experiência foi feita com um macaco. Ele pegava a banana e ativava uma parte do seu cérebro. Quando ele via alguém pegando a banana, a mesma parte do seu cérebro era ativada. E a mesma coisa acontece com os seres humanos. Ou seja,
Aqueles que estão assistindo são como aqueles que estão presentes no local. Aqueles que estão ausentes do local podem ser aqueles que estão na sua casa assistindo na televisão. Então, por isso, queridos, que eu falo para vocês, não percamos o nosso tempo assistindo partidas de futebol. Aquilo é um ritual, é um culto, que quem é reverenciado é Satanás. Então, eu não vou para os estádios, mas se assiste em casa, é um adorador do mesmo jeito, como aquele que está presente no local. Percebe? Olha só a continuação desse texto. E os espíritos semeiam na mente dos adoradores, enquanto estão acompanhando o ritual do culto de adoração. Olha só quais são os seguintes sentimentos que os espíritos semeiam na mente dos adoradores, daqueles que estão ali expectantes, ou aqueles que estão jogando, seja no local ou fora. Quais são esses sentimentos? Inveja, ciúme egocêntrico, ódio, sentimento de assassinato, ressentimento, blasfêmia, arrebatamento de emoção, inimizade, orgulho, arrogância, ganância, ira, impaciência, falta de domínio próprio, confiança excessiva em seus ídolos ou estrelas, tornando-se assim escravos do sistema. E passam a odiar uns aos outros, sem que saibam a razão do ódio no coração. Mas qual que é a razão? Nós sabemos. São os espíritos que semeiam tudo isso no coração dos adoradores. Continua o texto. A religião do esporte é a que tem mais adoradores no mundo, porque ela rompe fronteiras e todo tipo de preconceitos existentes. Então nós poderíamos pensar aí nas grandes religiões e nos seus adeptos. Vamos pensar em religiões não cristãs, milhares e milhares e milhões de adeptos, mas o futebol é a religião que tem mais adoradores no mundo. Por quê? Porque ela rompe fronteiras e todo tipo de preconceitos existentes. Quando o Brasil, a seleção está jogando, as pessoas, os brasileiros se unem em prol da seleção, torcendo para a seleção brasileira. E isso acontece em todos os países. Então o futebol ele é uma religião e é a religião que tem mais adoradores no mundo. E o que me deixa impressionado é ver que os espíritos estão ali semeando orgulho, arrogância, ciúme egocêntrico, todas essas coisas que nós lemos aqui. Ou seja, o esporte ele está desenvolvendo um espírito em nós, um espírito, uma mentalidade que, se é semeado tudo isso na infância, vai ser colhido lá na frente. Então nós temos que tomar cuidado, os pais tomem cuidados com seus filhos. Não sejam aqueles, eu não estou no estádio, mas está em casa. O mesmo afã, o mesmo espírito ali dentro de casa como expectante. Então devemos tomar cuidado, devemos nos guardar os nossos sentidos. Continuando aqui o testemunho do Gabriel, agora ele parte para algo pessoal. Esses textos que nós lemos, o avô do Gabriel tinha dito aquilo para ele. E agora nós vamos ver o testemunho dele, o que ele mesmo viu ali na província do Uíge, na Angola. Veja só, enquanto pequeno lá na província do Uíge, município de Cangola, Alto Cauali, comuna do Bengo, nos bairros Gumba, Bengo, Zangue e São Paulo, eu via e acompanhava os jogadores quando se consagravam aos agentes ocultos dos bairros e consagravam os campos. Alguns até passavam a noite no campo, um dia antes da competição. Então isso é o que Gabriel via. Ele via uma consagração por parte dos jogadores e também os campos, que ele chamou de santuários, eles também eram consagrados, passavam até a noite inteira no campo um dia antes da competição. Continuando, os jogadores das equipes visitantes também vinham preparados pelos seus agentes ocultos para a competição espiritual no campo de futebol. Aquilo era mais competição espiritual do que um simples divertimento, como alguns achavam, pois ali se faziam demonstrações de poderes o que, queridos? Ocultos. Só sabiam disso aqueles que eram dos pactos ocultos e os próprios atletas que estavam nos campos das competições e os que estavam fora do campo, que eram os mais atentos. Queridos,
é um conflito, é uma luta espiritual. E o futebol, ele é uma das ferramentas de Satanás para vencer os cristãos fiéis, para vencer os cristãos. Então vejam, precisamos entender a questão espiritual por trás. Isso era o que o Gabriel presenciava, mas isso é real, isso é no mundo inteiro. Continua. A plateia sempre é cega, não consegue enxergar o que está além do seu alcance e vê tudo como uma simples diversão, sem saber que está adorando os deuses da fertilidade e da guerra. Então veja, esportes não é mera diversão. Esportes são uma forma de adoração, uma forma de ritual, de culto. Mas, volto a repetir, quem é reverenciado, quem recebe esta adoração, são os espíritos caídos, aqueles que estão envolvidos em fomentar o futebol, em fazer com que ele cresça, se espalhe, se difunda e as pessoas venham a estar envolvidas com ele. Queridos, não é mera diversão, não é mero passatempo, é algo sério e nós precisamos levar isso a sério. O texto continua. Os espíritos semeavam na mente de todos os fãs e torcedores a semente da inversão de valores morais, éticos e espirituais, trazendo-lhes o espírito de competição, de ressentimentos, de vingança, de ódio, de ansiedades, de indignações, de invejas, de cobiça, de ira, de impaciência para com os atletas da outra equipe ou para com outros fãs e torcedores. Isso e muito mais eu via com os meus próprios olhos e testemunhava pessoalmente quando era pequeno, lá nos pequenos bairros da minha terra natal. E muitos que ali vivem são testemunhas disso que falo e escrevo. Então o Gabriel aqui está falando daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. Inversão de valores morais. Interessante. Espírito de competição, ressentimentos. Queridos, nós vamos mais à frente em um episódio falar sobre Jesus, nosso mestre. E nós vamos ver que Jesus, ele logo tentou tirar, afastar esse espírito de competição dentre os seus discípulos. Por quê? Porque o espírito de competição não é o espírito daquele que está buscando o reino de Deus. Não há o espírito de competição, há o espírito de cooperação. Um cooperando com o outro para que todos consigam alcançar o mesmo objetivo. Mas o futebol, ele traz uma inversão de valores morais, éticos e espirituais. É a competição. E ela se espalha para todas as outras partes da vida. O futebol só está alimentando esse espírito competitivo, esse espírito de ressentimento, de vingança, de ódio, de ansiedade, que nós somos sujeitos como seres humanos aqui nesta terra. Mas nós vamos participar de algo que vai alimentar esse mal dentro de mim? Claro que não. Nós queremos alimentar o Espírito de Cristo em nós. Nós precisamos buscar as coisas espirituais. O texto continua. Quando me mudei para a grande metrópole de Angola, sua capital, Luanda, os espíritos me levavam ou me transportavam de um lugar para outro do planeta, para conhecer e ser conhecido nas maiores metrópoles. Passei a conhecer pessoas de alto nível na escala do mundo oculto. A gente está no contexto do futebol. Grandes homens na sociedade, multibilionários e multimilionários envolvidos na mesma prática e ficando cada vez mais ricos. Alguns eram donos de equipes e faziam contratos com pessoas que desejavam vender a alma a fim de se tornar canais dos espíritos para brilhar como estrelas e se tornar deuses ou ídolos da nova era, com a finalidade de preparar a sociedade moderna para os objetivos almejados, cada um de acordo com sua modalidade. Ou seja, qualquer modalidade de esporte, mas principalmente o futebol, tem contribuído para preparar a sociedade moderna para a recepção, esses objetivos almejados aqui, eu creio que seja a apresentação do anticristo, Maitreya, né, que tantos esperam aí, e nós temos aqui citando a nova era. O que a nova era pretende? Estabelecer-se a nova era de aquários sem peixes. Peixe é um símbolo do cristianismo, ou seja,
Eles querem eliminar, excluir o cristianismo sem o fazê-lo literalmente. É uma forma de tirar a prática cristã, mas manter a essência apenas no imaginário, mas não na vida, não na prática daqueles que são cristãos ou que professam ser cristãos. Então, o futebol serve para preparar as pessoas para essa nova era. E aí aqui é muito curioso porque fala que esses jogadores de futebol, eles vendem a sua alma. É um contrato, é um pacto para se tornarem canais dos espíritos, para brilhar como estrelas, se tornarem deuses e ídolos. E aí eu me lembrei daquele vídeo que nós assistimos sobre o mascote, o Leib, né, o mascote da Copa 2022. E olha só isso. Lembram-se? Então aí está o mascote, que é um espírito caído, um anjo caído, ajudando. Então os jogadores, eles fazem pactos, eles vendem as suas almas para serem canais dos espíritos, para serem usados pelos espíritos e então conseguirem aquilo que eles querem: dinheiro, fama. Vejam só, aqui está a continuidade do que eu acabei de mencionar. E a todos que aceitavam esses contratos ou pactos ocultos de curto, médio e longo prazo, eram dadas grandes recompensas e fama, e eram revestidos de poder para chamar a atenção dos adoradores. E eu pergunto, será que é isso que acontece? É justamente isso que acontece. Grandes recompensas, fama. E aí Satanás ele trabalha com a natureza pecaminosa, com o ego do homem. Ele quer ter comodidades, fama, recompensa, dinheiro, popularidade. E ele então trabalha em cima disso. Veja só, nós temos exemplos. Cristiano Ronaldo, um homem que tem aí mais de 17 carros, né? Mais de 17 carros. E carros como um Bugatti Veyron, que é um carro caríssimo, caríssimo. Nós temos, por exemplo, Neymar. Neymar ele tem um helicóptero que custa 50 milhões. E aí ele colocou aqui no helicóptero a sigla Neymar Júnior. Neymar Júnior. Então veja, esse é o helicóptero. Então eles têm fama, eles têm dinheiro e é isso que o ser humano quer. Em troca de tudo isso, eles vendem as suas almas. Eles vendem as suas almas. Olha só essa notícia aqui. Ibrahimovic compra igreja, voltando aqui ao Ibrahimovic, compra igreja por 16 milhões para transformar em quê? Em apartamentos de luxo. Então é isso que eles querem, dinheiro, para fazer o que eles querem. Então, queridos, o dinheiro é o Deus deste mundo. Jesus disse, Mamon, não podeis servir a dois senhores. Jesus não promete riquezas aqui nessa terra. Não estou dizendo que um cristão não pode ser rico, não um cristão fiel, mas eles vendem a alma para conseguir riquezas. Continua o texto. Eles viviam em submissão às regras ditadas. Aqui no contexto, eles, os jogadores. Eles viviam em submissão às regras ditadas pelos espíritos, de acordo com os pactos de longo, médio e curto prazo. Então você tem que viver de acordo. Então viver de acordo é você ter que falar o que eles querem, chamar atenção para algo que eles querem, fazerem os gestos, os símbolos que eles querem. Então esse mundo oculto ele é real, ele é real. E aí aqui o texto continua. Nas diferentes modalidades desportivas ou religião desportiva, o futebol era considerado o desporto-mãe, ou a denominação religiosa com mais adoradores, porque era o desporto que sempre rompia todos os preconceitos e todas as barreiras pelas convicções, angariando mais e mais fãs, adeptos ou adoradores do supremo Deus da nova era. Os fãs ou fanáticos dos ídolos ou estrelas tornavam-se racionalmente cegos. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte. O futebol era considerado o desporto-mãe, ou a denominação religiosa com mais adoradores. Então, alguns tinham argumentado comigo que Ellen White, quando fala de futebol, ela está falando futebol americano, né? E não soccer, que é o nosso futebol aqui do Brasil. Só que, queridos, isso é um fato inegável, indiscutível. O futebol, o soccer, é considerado o desporto-mãe, é o mais popular no mundo inteiro.
Então não tem como nós queremos dizer ela está se limitando a falar do futebol americano. Eu posso sim aplicar tranquilamente, perfeitamente os seus escritos, onde ela fala do futebol americano, para o futebol, para o soccer que é jogado no mundo inteiro, tá certo? Sem nenhuma dificuldade. Então essa argumentação ela cai por terra, ela não tem sentido de ser usada quando nós estamos falando dos textos dela sendo aplicados para o futebol que se popularizou para o mundo inteiro. Quando fala de esporte mãe, o futebol é como a mãe dos outros esportes, tá certo? Vamos continuar. O amor excessivo que eles tinham para com seus ídolos os cegava para não raciocinarem. A razão deles era bloqueada pela paixão cega da diversão e eles eram guiados pelas emoções. Queridos, nós poderíamos comentar muitas coisas aqui. Eles pensavam que era uma simples diversão, mas não sabiam que sua alma, sua vida, estava em jogo, que com aquele comportamento ofendiam seu Criador e se tornavam escravos do nosso sistema de crenças ou convicções fundadas em mitos, o CFM. Crenças ou convicções fundadas em mitos. Então, quando nós estamos envolvidos com o futebol, como já vou repetir, como já disse, seja assistindo, seja jogando videogame ou jogando num campo com outras pessoas, quando nós estamos envolvidos com isso, esse comportamento ele ofende ao Criador e nos faz ficar escravos do sistema do anticristo, desse CFM. Nós não raciocinamos da maneira correta. Nós precisamos da cosmovisão bíblica e rejeitar tudo aquilo que é contrário às convicções cristãs. Tá certo? Vamos avançar. Os ocultistas que habitam na Europa optaram por conservar essa grande religião, o futebol, e investem cada vez maiores somas de dinheiro nessas práticas de adoração ao grande príncipe da verdadeira luz, Sua Majestade Lúcifer, e a seus espíritos ministradores, investindo grandes somas de dinheiro nas construções de grandes santuários de adoração ou campos desportivos. Construíam segundo os modelos que os espíritos orientavam, sem que os adoradores se dessem conta de que estavam adorando um Deus não conhecido por eles. Aqui eu quero destacar algumas coisas. O Deus dessa religião é Lúcifer, do futebol, tá certo? O texto aqui é bem claro. E aí fala de grandes somas de dinheiro sendo investidas na construção desses estádios. E quem orientava? Agora olha que interessante isso. Quem que orientava a construção desses estádios? Os anjos caídos. Curioso, lembra que quem orientou a construção da Arca de Noé, a construção do santuário terrestre, foi Deus? Deus orientou. Deus orientou, através de anjos, como os seus filhos, os seus fiéis deveriam fazer as coisas. E aqui também os espíritos orientam como construir esses templos, como construir esses santuários aqui na Terra. Mas para ser adorado quem? Lúcifer, que aqui eles chamam de príncipe da verdadeira luz, por causa daquela inversão que acontece no mundo oculto, na maçonaria, de que a luz é trevas e as trevas que são luz. Enfim, vamos dar continuidade então. Aqui são alguns dos estádios aí construídos para a Copa do Mundo, no Catar. Vejam que suntuosidade que nós temos aqui, que arrogância na construção desses templos aqui, desses santuários. Esse aqui foi o estádio que foi feita a inauguração, foi feita a abertura, a celebração de abertura da Copa. Vejam que interessante. Com o que se parece isso daqui? Com o que se parece isso? Queridos, isso daqui parece com um santuário. Só que é um santuário para adoração a quem? Lembra como que era o santuário de Deus? O santuário terrestre? Ele tinha primeiro o altar de sacrifício. Isso daqui parece um altar de sacrifício. E aqui está sendo feita a adoração aos espíritos, a Lúcifer. Então nós não devemos nos envolver com essas coisas. Vejam aqui mais uma cena do estádio. E realmente tem uma tocha aqui, E aqui o ídolo sendo adorado dentro por esse tanto de pessoas e aqueles que estavam assistindo pelos telões.
Quero chamar a atenção para o texto que nós já lemos, para essa parte aqui, que fala que eles investem grandes somas de dinheiro nas construções de grandes santuários ou desses estádios gigantescos aí de futebol. Vejam aqui essa notícia. A notícia diz para nós: Copa do Catar será a mais cara da história. Queridos, a mais cara da história. Continua dizendo aqui o seguinte, vejam só aqui abaixo. Obras devoraram bilhões de dólares e custaram as vidas de operários estrangeiros. Isso daqui a gente vai ver mais à frente, não vou comentar isso agora. Aqui, o custo pode até ser superior ao das 21 anteriores juntas. Ou seja, o custo para a Copa no Catar foi maior do que as 21 anteriores Copas que teve, né? O custo para as 21 anteriores Copas. Foi algo absurdo. Continua aqui. Os custos ultrapassarão 200 bilhões de dólares, ou seja, 1,7 trilhão de reais, com ampla margem para cima, ou seja, pode ser ainda mais do que o que está sendo dito aqui. Vamos continuar então o texto. É na Europa onde se encontra o supremo trono de Lúcifer. Antes de qualquer campeonato da mesma religião, os campos ou santuários, ou todos os espaços onde devem ser realizados os acontecimentos, eles são o quê? Consagrados, como o Gabriel presenciava lá na Angola. Agora a gente está falando de algo maior no mundo inteiro. São consagrados a quem? Aos espíritos, como santuários de adoração. Com o quê? Agora esse ponto é importante, prestem atenção. Com derramamento de sangue de pessoas, o quê? Inocentes. Os espíritos abençoam os campos com a finalidade de persuadir, convencer e hipnotizar mais fãs ou adoradores para a sua religião. Queridos, os campos são consagrados com derramamento de sangue de pessoas inocentes. Você acredita nisso? Eu quero trazer uma notícia para vocês que eu não sei se é sobre isso aqui que o Gabriel está falando. Pode ser que seja mais do que isso. Eu acredito que seja. Mas o fato é o seguinte. Olha só essa notícia do The Guardian. Revelado. 6.500 trabalhadores migrantes morreram no Catar desde que a Copa do Mundo foi concedida. Queridos, as pessoas envolvidas ali para a construção dos estádios, para preparar o Catar para a Copa do Mundo, todas essas pessoas aí, muitas delas morreram. Mais de 6.500 trabalhadores que migraram para lá morreram. Isso desde 2010 até o início aí da Copa. Isso é sacrifício de pessoas inocentes. Pode ser que seja mais, mas isso é assustador. Isso é assustador. Aqui nessa mesma notícia mostra que da Índia foram mortas 2.711 pessoas, do Nepal 1.641 pessoas e assim por diante. Isso é terrível. Pessoas que viviam ali em condições de escravidão. E essas pessoas, nessas condições, eram mortas pelo calor excessivo e tantas outras questões ali envolvidas. Se vocês quiserem, leiam a notícia. Isso é polêmico, isso é triste. E nós estamos envolvidos, nos alegrando com essas coisas. Olha só o que está por trás de tudo isso. O texto continua. E todos os jogadores passam por um ritual de iniciação. Olha só, os jogadores, lembram que nós falamos que eles fazem pactos? E eles passam por um ritual de iniciação, como na maçonaria, como em outras sociedades secretas, para serem consagrados e receberem o poder de canais, de ídolos ou deuses, para serem estrelas e brilhar para o mundo, com o objetivo de ter muitos fãs ou admiradores, que são adoradores, para o bem dos espíritos. Os espíritos se beneficiam com isso, porque os espíritos são adorados por intermédio deles. Então, os anjos caídos são adorados por intermédio de quem? Dos jogadores que fazem pactos. E aí a gente vê as pessoas cortando o cabelo igual a eles, querendo ser igual a eles, né, se comportando igual a eles, querendo curtir igual a eles, e os espíritos estão sendo adorados por intermédio desses jogadores. A gente tem aqui, eu vou trazer aqui só a questão do Neymar, né, mas como ali diz, né, os jogadores, então são todos. Mas vamos pensar aqui no Neymar, que é uma figura mais conhecida.
Aqui, quando o Neymar foi fechar o contrato com o Barcelona, ele fez um aperto de mão que é maçom, já começa por aí, é o chamado pata de leão. Você pode ver que é o mesmo gesto da imagem aqui abaixo, o cumprimento que o Neymar. Não sei se ele é maçom, mas o fato é que esses jogadores fazem pactos, tá certo? E aí a gente vê que eles começam agora a fazer aquilo que eles devem fazer. Eles devem ser conduzidos pelos espíritos e fazer o que eles dizem. Então aqui, ó, esse gesto já é muito comum, a gente já tem visto ele há muito tempo. Né? Artistas famosos, celebridades, popstars, sempre fazem esse gesto. Né? Tampam um olho e mostram só um olho, o olho que tudo vê, que não é o olho de Deus, é o olho de Lúcifer. Ele acha que ele pode ver tudo e sabe de tudo, mas não. Ele não sabe os nossos pensamentos e sentimentos, só Deus sabe. Mas essas pessoas estão a serviço dessa agenda oculta, tá certo? Não podemos ignorar isso. Isso não é por acaso, todas as pessoas fazendo isso. E os jogadores estão dentro dessa lista. Eu lembro que quando eu via um pouco dessas coisas, eu não via os jogadores nessas listas, mas eles também estão nessas listas de pessoas que estão envolvidas com o oculto, com esses pactos. Por exemplo, esse gesto aqui é bem curioso. É chamado sinal do silêncio, voto do silêncio. E o Neymar faz, e muitos outros fazem também. E é interessante que isso remete ao deus Harpócrates, um deus grego, né, que ele faz esse gesto do silêncio. As pessoas que estão envolvidas com o pacto, com o que vendem a sua alma, eles fazem um voto de silêncio, de que eles não vão revelar esse pacto, não vão falar para as pessoas sobre isso. E eles não podem falar, não podem sair, se saem muitas vezes podem ser mortos, e é isso que realmente acontece. Eu quero ver com vocês rapidamente um vídeo mostrando esses sinais, esses gestos em várias pessoas. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui então a leitura. Todos os objetos no campo têm um significado muito importante para a adoração aos espíritos no mundo oculto. Jogadores são ídolos ou deuses. Os árbitros são os sacerdotes ou os mediadores, juízes, né, dessa adoração, desse ritual. Entre os dois exércitos em causa, a esfera ou bola é o símbolo do sexo masculino. As balizas ou qualquer objeto que marca um limite são símbolo do sexo feminino. E o gol ou meta, objetivo, é o símbolo da fertilidade, da união de espermatozoide e óvulo. Então, nós estamos repetindo aqui, e o Gabriel realmente repete no seu livro, e é bom que a gente entende melhor. Continuando, a plateia, torcedores, fanáticos ou fãs são os adoradores. As equipes são símbolos dos dois exércitos a guerrearem. Os treinadores das equipes ou exércitos são símbolos dos comandantes dos exércitos que treinam os soldados ou os que representam como os fabricantes de ídolos. E os donos das equipes, os magnatas, eles prestam contas aos espíritos. Então esses estão diretamente em contato com os anjos caídos. E esses dois livros aqui são curiosos, confesso que eu não os li, dei uma olhada apenas,
Mas só pelo fato de haverem livros como esses, isso já mostra muito para nós. Veja só o título desse primeiro livro. O Submundo do Futebol, Confissões de um Manipulador de Resultados. E aí nós temos esse outro livro, O Lado Sujo do Futebol. A trama de propinas, negociatas e traições que abalou o esporte mais popular do mundo. Queridos, em suma, o que eu percebi dando uma olhada nesses livros? Que eles mostram para mim aquilo que Jesus disse, que o Deus deste mundo, muitos escolhem servir ao Deus deste mundo, que é Mamon. Mamon, representado aqui por essa imagem, o Deus do dinheiro, né? Alguns querem servir as riquezas e fazem pactos, vendem a sua alma, se tornam canais dos espíritos, mas deixam de lado Cristo, a salvação, a vida eterna, e acabam servindo aos propósitos do inimigo aqui nessa terra. Então, o futebol é uma coisa suja. Eu quero ler rapidamente aqui a descrição desse livro, O Submundo do Futebol. Ele é o testemunho de alguém que por muito tempo viveu manipulando partidas de futebol e quem mandava era o dinheiro por trás. Ele diz aqui, na descrição do livro: o que faz um time ganhar uma partida? Treino, suor, garra ou uma mala cheia de dólares? Muitas vezes o amor à camisa esconde uma obscura relação comercial. Vencer ou perder é apenas uma questão de dinheiro e pago à vista. E aqui o autor, Wills Raj Perumal, um dos maiores manipuladores de resultados do mundo, garante que quase todos nesse meio, de árbitros a jogadores, têm seu preço. Basta saber negociar. Nesse jogo de cartas marcadas, as partidas são disputadas dentro das casas de apostas, onde quem ganha nunca é o time ou a torcida. Vence quem paga mais e compra as pessoas certas. Em O Submundo do Futebol, o singapuriano Perumal, que passou os últimos anos entre os estádios e a prisão, porque ele foi preso por ter manipulado aí resultados nas partidas. Ele foi preso e aí continua. Ele passou os últimos anos entre os estádios e a prisão, revela conversas clandestinas com jogadores, reuniões com dirigentes, chantagens e um intrincado esquema de corrupção com ramificações mundiais. Queridos, não há justiça nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Assim como há corrupção na política, dentro da igreja, na sociedade como um todo, há no futebol. E nós não podemos fazer parte dessa corrupção, não podemos nos envolver com esse espírito maligno que está por trás do futebol. Continuando, essa é uma religião muito antiga e é uma homenagem e adoração ao Deus da guerra e da fertilidade, que já vem de muito longe e só se renova de geração em geração. Posso desafiar, e aqui o Gabriel faz um desafio, posso desafiar qualquer um para que me apresente uma pessoa famosa e rica que seja atleta e que não faça parte do sistema. O esporte é uma grande religião por excelência e que tem muitas denominações religiosas ou variedades de modelos esportivos e tem mais adoradores no mundo. Mais uma vez. Então ele desafia, olha, me mostra uma pessoa que seja famosa, rica, atleta, mas que não faça parte do sistema, desse sistema aí oculto, né, que presta reverência a Satanás. E aí a gente vai concluindo. Aqui está a referência das páginas que nós lemos. O último texto diz assim: antes que começasse uma Copa Continental, ou Mundial, ou Olimpíadas, era necessário o sacrifício de pessoas inocentes, para que os espíritos, por intermédio dos ídolos ou estrelas, atraíssem mais adoradores. Isso ocorria em todas as modalidades esportivas. Queridos, eu deixei para comentar isso aqui no final, porque está se repetindo. Então, mais uma vez, para cada Copa Mundial, Continental, Olimpíadas, sacrifício de pessoas inocentes era feito. Então, Satanás, em todas as religiões pagãs, ele foi adorado por meio de divindades, como nós lemos no começo, Baal, Astarote, Tamuz, enfim. E esses deuses, as pessoas, elas levavam seus filhos, elas sacrificavam outras pessoas para esse Deus ser adorado, e é isso que Satanás quer. Ele quer morte, ele quer sangue, ele quer que pessoas não tenham oportunidade de escolher a Cristo, que se percam. E o futebol promove isso. E para cada futebol, para cada jogo que acontece nessas Copas, Olimpíadas, há sacrifício de pessoas inocentes. Queridos, nós não podemos nos envolver com essas coisas.
Então eu quero deixar aqui o meu apelo. Vamos buscar seguir a Cristo, livres do futebol. Cristo tem o poder para nos levar a renunciar ao futebol por amor a Ele. Precisamos pedir, buscá-lo e deixar qualquer prática que seja contrária a Cristo para trás. Porque essa prática, como nós vemos aqui com o testemunho do Gabriel, é uma prática que leva à adoração a Satanás e aos espíritos maus. Nós possamos então deixar isso para trás, seguir o conselho do apóstolo, fugir da idolatria. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e que Cristo nos dê a sua paz e nos liberte de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.